Falta muito pouco para a estreia da mais nova aposta da HBO, que é The Last of Us, uma série derivada dos jogos da PlayStation e que promete ser a maior estreia de 2023. Mas antes de você começar a série, você precisa ver esse vídeo aqui para conhecer um pouco mais, principalmente se você nunca jogou os jogos. Mas se você já jogou também, tem bastante informação aqui legal para você. Então assista esse vídeo até o final para poder se preparar para essa série. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, um cara que nunca tinha jogado The Last of Us até uma semana atrás, mais ou menos, quando eu peguei um videogame emprestado para jogar e conhecer essa história que vai ser adaptada para a série. E com o jogo e algumas pesquisas que eu fiz, eu trouxe aqui 8 coisas muito importantes que você precisa saber antes de poder assistir a série, que inclusive estreia já nesse domingo agora, dia 15 de janeiro, às 11 horas da noite. E vai passar tanto nos canais HBO, que estarão com o sinal aberto, então se você não é assinante da HBO, mas tem TV a cabo, vai estar aberto para você poder assistir o primeiro episódio de graça, ou se você assina o stream da HBO Max, também vai estrear por lá simultaneamente com os canais HBO. Agora chega de enrolação e vamos lá para tudo que você precisa saber antes de assistir The Last of Us, começando com os 5 primeiros itens aqui, que é mais focado pra galera que nunca jogou os jogos, pra você conseguir entender um pouco melhor a história. E é claro que eu nem preciso dizer, mas vou dizer mesmo assim que não vai ter spoilers, então fiquem tranquilos. Primeira pergunta que algumas pessoas têm feito pra mim nas redes sociais, lá no Instagram, inclusive me segue lá, o link tá aqui na descrição, mas é @minhavidaemasérie_. Vai lá me seguir que eu tô querendo mais seguidores por lá naquela rede. Por lá e por outros lugares, muita gente tem me perguntado, dá pra assistir a série sem ter jogado os jogos? Então, como muita gente realmente me perguntou isso, eu quero começar esse vídeo respondendo essa pergunta, que é sim, vai dar pra assistir tranquilamente. Quando a gente vai jogar os jogos, ele tem toda uma historinha e tal, tem uns acontecimentos, sabe, no início da história, e se passam 20 anos e tal, já vou falar um pouco mais disso, um pouco da história da série. Mas tudo é contado pra gente aos poucos dentro do jogo, e na série vai ser da mesma forma. Vai começar do zero, contando a história, a origem de alguns dos personagens, por que eles são como são, o que eles estão fazendo, qual que é a missão deles e tal e tudo mais. Então ela vai se desenvolver da mesma forma que o jogo, sendo assim tranquila pra assistir, mesmo para quem nunca jogou, nunca chegou perto, não faz ideia do que se passa nos jogos de lá. Mas é claro que para quem jogou os jogos vai conseguir pegar uma outra referência, vai ter uma cena importante que já teve no jogo, vai passar na série e falar, caramba, esse momento lá na série, putz, me fez chorar, me fez rir, esse momento é marcante, tem essa cena, esse cenário lá tá igualzinho. Então quem jogou os jogos vai pegar essas referências e tal, mas não vai ter uma experiência tão melhor assim quanto quem nunca jogou, entendeu? A diferença maior é que a série talvez tenha mais espaço para trabalhar a profundidade dos personagens, inclusive dos personagens secundários também, que nos jogos não tem muito espaço porque o jogo é feito pra gente jogar. Então a gente joga ali com os personagens principais. Na série a gente precisa de um pouco mais de contexto de alguns outros personagens, então a gente vai ter um pouco mais de complexidade neles também, o que torna a experiência ainda melhor, mesmo pra quem jogou, e mesmo pra quem jogou a gente vai ter muita coisa nova também. Então não é como se quem já zerou os jogos não vai pensar, tipo, ah, não vou assistir porque não tem nada de novo pra mim, não. Vai ter muita coisa nova pra você também. Então a série é pra todo mundo. Assistam que a chance de vocês gostarem é grande. Agora falando diretamente também pra quem nunca jogou os jogos, né? Do que se trata? Qual que é a história da série, a história dos jogos que vai ser adaptado para a série? A história principal, ela se passa 20 anos depois de uma epidemia, assim, de uma explosão de um fungo chamado Cordyceps, que começou a se espalhar rapidamente entre os seres humanos, infectando toda uma galera, transformando os seres humanos numa espécie de zumbi, mas não é bem zumbi a palavra que usam, eles usam como infectados mesmo, que são os monstros meio canibais e tal, que saem devorando os outros humanos para que o fungo continue se espalhando, se proliferando e tal, se reproduzindo. E isso faz com que a humanidade chegue à beira da extinção, então é meio que um tempo apocalíptico que as pessoas estão vivendo, porque tá quase acabando a humanidade. E aí na história atual da série, onde os acontecimentos vão se passar ali, já passaram 20 anos desde que essa pandemia explodiu. Então a gente vai ver um mundo bem pós-apocalíptico mesmo, bem The Walking Dead nas temporadas atuais, carro abandonado, mato crescendo pra todo lado, sabe, não tem escolas, não tem as coisas que a gente vê na nossa vida normal. São apenas grupos e facções de pessoas que se unem pra tentar sobreviver nesse mundo, entendeu? Lutando por abrigo, por comida, sabe, por proteção e coisas desse tipo, por armamento também. E os personagens principais que a gente acompanha, que eu vou entrar mais profundamente em cada um deles daqui a pouco, mas basicamente a gente vê o Joel, que é o cara que tem um passado um pouco complicado, e no tempo atual ele recebe a missão de levar uma jovem de 14 anos, que é a Ellie, para fora da zona de quarentena, porque eles vivem ali numa zona que é liderada por alguns militares do governo, da época que as coisas explodiram, que tomam conta por ali. Então ele precisa levar essa menina para fora dessa zona para umas pessoas que estão esperando por ela. E tudo isso porque a Ellie talvez seja a chave para uma cura, uma possível cura, né, que eles almejam, que eles sonham que consigam uma cura para isso, para dar uma parada nessa pandemia e quem sabe
retomar a humanidade. E o que começa como uma relação bem distante dos dois, literalmente como um trabalho que ele recebe só para levar uma carga de um lado para o outro, acaba dando uma estreitada no laço dos dois por causa das coisas que eles vivem, né, dos desafios, um dependendo do outro para sobreviver e tal, então eles vão se aproximando nessa jornada que torna tudo bonito, mas também muito perigoso, com muita ação e muito tiro, muita coisa da hora pra gente assistir. Mas daqui a pouquinho, em um outro tópico, eu falo mais sobre os personagens em si que a gente vai ver na série. Ainda nesse mundo pós-apocalíptico, a gente tem alguns outros grupos que a gente precisa conhecer e prestar atenção. O que lidera mais, o que toma mais conta, são os militares, é o governo ali, né, são os militares que trabalhavam para o governo na época que tudo explodiu e tal, e eles deveriam ter protegido as pessoas, mas foram se corrompendo, né, foram acontecendo muita coisa, começaram a torturar, matar muita gente para conseguir mais abrigo, mais armamento, mais comida. Então eles que lideram e eles não ligam de passar por cima de você e te matar para roubar suas coisas no meio do caminho, principalmente se você fizer parte de algum outro grupo, alguma facção, que eles consigam alguma coisa em cima disso, né, algum lucro, eles vão para cima de vocês. Além deles, tem vários outros grupos, outras facções também que aparecem pelo meio do caminho, tipo grupo de 5 pessoas, 10 pessoas, que estão se ajudando ali a sobreviver ao seu próprio grupinho normal, como sempre acontece em mundo pós-apocalíptico. E esses grupos, é claro, às vezes podem ser aliados do Joel e da Ellie, ou podem ser inimigos, assim como os militares também são. Então são pessoas que eles vão enfrentar no meio do caminho, eventualmente. E a gente tem também os vagalumes. O que são os vagalumes? Os vagalumes, eu vou ter um tópico mais específico para me aprofundar neles também, mas basicamente é uma facção que foi formada por militares, por antigos militares, né, que trabalhavam para o governo e tal, mas que se rebelaram, e por isso que eles são um grupo de rebeldes ali, uma facção meio que parecida com outros grupos, só que eles têm armamento, eles podem ter armamento mais pesado também, tem umas armaduras, são mais organizados e tal, então tem um pouco disso. Mas daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhes sobre quem eles são. O que vocês precisam saber é que são muito importantes, é uma facção muito importante aqui na história. Inclusive são os vagalumes que estão buscando, um dos poucos grupos que ainda buscam uma cura para a humanidade. Então é para eles que o Joey tá levando a Ellie pra fora da zona de quarentena pros vagalumes, pra eles conseguirem tentar a cura através dela. Então basicamente é isso, é o Joel, a Ellie, esses grupos que eu falei pra vocês, que podem ou não ser aliados, e os outros aliados soltos que eu vou falar também já no próximo tópico aqui, pra gente conhecer um pouquinho de cada um deles, que acabam ajudando e aparecendo aí no meio do caminho. Mas antes de eu falar deles, só queria pedir rapidinho, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, se você tá gostando, deixa seu like aqui, ajuda bastante na divulgação do vídeo, o que ajuda mais ainda é você pegar esse vídeo e compartilhar pra outras pessoas, tenham elas jogado os jogos ou não, porque vai ser uma série boa pra todo mundo, pra que possam conhecer e entender um pouco melhor dessa história, de uma série que todo mundo vai ficar falando nas próximas semanas aí, como foi com Game of Thrones, House of the Dragon, então todo mundo pode ficar por dentro através desse vídeo. Manda pra todo mundo que você conhece e não esquece de se inscrever aqui e ativar as notificações também. Agora vamos conhecer um pouco melhor os personagens, né? Vou começar pelos principais que eu já falei pra vocês, o Joel, que ele vai ser interpretado pelo Pedro Pascal, que já tem uma certa experiência até em cuidar de crianças que não são filhos dele, como ele faz lá em The Mandalorian, por exemplo, né, que ele cuida do Baby Yoda. Aqui vai ser uma função parecida. Mentira, eu nunca achei The Mandalorian, não sei. Eu sei que essa piada aconteceu quando ele foi escalado pro papel. Mas o Joel, o personagem dele, é um cara que sofreu muito na época que a pandemia desse fungo se espalhou. Ele passou por algumas dificuldades, por algumas coisas que eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu não sei como é que isso vai ser tratado na série, mas o que importa é que 20 anos depois é um cara que vive sozinho, que não se relaciona com as pessoas e que tá tentando sobreviver. Tá passando a vida dele ali, mas que entre uma missão e outra acaba fazendo uns aliados, pelo menos, pra ajudar ele. E normalmente esses trabalhos que ele faz é em troca de pagamento. O que são esses pagamentos? Comida, armas, essas coisas que eu já falei aqui, que é a espécie do dinheiro ali, para as pessoas sobreviverem, elas precisam disso nesse mundo. E ele vai cuidar da Ellie. A Ellie é uma jovem de 14 anos, que no momento que ele encontra ela, ela tá sendo protegida pelos vagalumes, mais especificamente pela Marlene, que daqui a pouco eu falo dela também. Só que no lugar que ela tá, dentro da zona de quarentena, tem pouquíssimos vagalumes, então precisa ser levada para fora, e os próprios vagalumes não têm esse poder, essa habilidade, a oportunidade ali de levar ela para fora. Por isso que o Joel acaba sendo recrutado para fazer essa missão. Aqui na série, ela vai ser interpretada pela Bella Ramsey, que é uma jovem que faz papéis excelentes, inclusive lá em Game of Thrones, que ela fez o papel da Lyanna Mormont e arrebentou naquele papel, que foi um que eu assisti, então posso te falar isso com segurança, mas ela já fez vários outros papéis muito bons também. E eu preciso falar uma coisa sobre essa personagem, que para algumas pessoas pode ser considerada spoiler, mas eu não acho que é spoiler porque, mano, foi mostrada no trailer da série. Então não vou tratar como spoiler, tá? Mas se você quiser pular essa parte, vai aqui nos capítulos e clica na Marlene, que já vai pro próximo. O que acontece com essa personagem? Até porque eu acho que já tá meio claro também, pelas coisas que eu falei, que ela é a esperança da cura e tal, não sei o quê. Os infectados, eles mordem as pessoas mais ou menos como qualquer outra série ou filme, apocalipse zumbi que a gente já viu. E quando tem essa mordida, o fungo é transmitido para outra pessoa e acaba infectando
infectando e normalmente entre 1 e 2 dias a pessoa se transforma em um desses infectados. Mas no caso da Ellie não aconteceu. Ela foi mordida, a mordida cicatrizou já há 3 semanas. Ou 3 meses, agora me falhou, mas eu acho que é 3 semanas. E aí as pessoas ficam meio espantadas, tipo, como assim? Né? Algo de especial tem nessa menina, então vamos dar uma estudada nela, no sangue, no DNA dela, para ver se através disso a gente consegue uma cura. E é isso que os vagalumes querem, levar ela para fora da zona de quarentena, onde eles têm um laboratório, lá um hospital para fazer os testes e quem sabe conseguir produzir essa cura para a humanidade, ou pelo menos uma vacina para as pessoas pararem de se infectar de repente. Mas antes de ela ser pega ali pelo Joel para ser levada para fora da zona de quarentena, ela está sendo cuidada pela Marlene, que é uma integrante, acho que até uma chefe, se eu não me engano, dos vagalumes, que estava cuidando dela, mas que está com uma certa dificuldade, que não conseguiria levar ela para fora, porque eu já expliquei para vocês essa história. E é ela que contrata o Joel e a Tess, que eu já vou falar da Tess daqui a pouco. Ele contrata eles dois para levar ele para fora e em troca ela daria algumas armas para eles, bastante armas inclusive, para eles poderem se proteger. A Marlene vai ser interpretada pela Meryl Dandridge, que foi a mesma atriz inclusive que dublou a própria Marlene nos jogos também. Então para quem jogou o jogo no áudio original e vai assistir a série no áudio original também, que é o inglês, vai ver a mesma voz dessa personagem, porque é a mesma pessoa. Mas se você não jogou o jogo original e tá achando o rosto dessa atriz meio familiar, ela participou de Station 19 e também de The Flight Attendant, em alguns episódios por lá. Além de várias outras produções, é claro, tô trazendo alguns exemplos para vocês. Aí a gente tem também o Tommy é irmão do Joel, que tava com ele no começo de tudo, né, quando as coisas explodiram, essa pandemia e tudo mais, só que eles ficaram afastados por uns anos. Então o Tommy é um personagem muito importante, que aparece em alguns momentos importantes da história também, e que vai ser interpretado pelo Gabriel Luna, que já fez Agentes da S.H.I.E.L.D. e Exterminador do Futuro, O Destino Sombrio, que é um filme mais recente. Outra personagem que veremos é a Tess, que eu já tinha comentado antes, ela trabalha com o Joel em algumas missões, e ela também tá no início da missão para levar a Ellie para fora da zona de quarentena. A Tess vai ser interpretada pela Anna Torrey, que já fez Mindhunter e também foi muito importante, fez um papel grande lá em Fringe, né, que no Brasil é conhecido como Fronteiras. Vamos ter também o personagem Bill, que é um cara solitário, que vive na dele e é cheio de fazer armadilhas e manja de um monte de coisa e que não confia em ninguém. Sabe aquele cara no meio do apocalipse, aquele tiozão que não desconfia de todo mundo? Esse é o Bill. Ele também já fez alguns trabalhos com o Joel e vai ter uma profundidade bem legal aqui na série também. E aqui ele vai ser interpretado pelo Nick Offerman, que é conhecido por várias produções, mas alguns exemplos que eu trago pra vocês foi Parks and Recreation, que é uma série bem famosa, e mais recentemente lá em Pen e Tommy, que ele também participou. E teremos também o Henry, que é um cara de 25 anos, que tá andando com o irmão dele mais novo, o Sam, que tem a mesma idade da Ellie, 14 anos, e eles dois estão tentando ali sobreviver a esse mundo também. Eles nunca trabalharam com o Joel, mas os caminhos deles vão se cruzar em algum momento. O Henry vai ser interpretado pelo Lamar Johnson, que já fez The Next Step, Academia de Dança aqui no Brasil, e o Sam vai ser interpretado pelo Kelvin Woodard, que faz o seu primeiro papel com um pouco mais de destaque na carreira dele. Agora, quem são os vagalumes? Que facção é essa? Eu tô falando facção porque eles se chamam dessa forma mesmo, facção dos vagalumes. Eu já dei algumas informações aqui sobre eles, como eles são formados por militares, ex-militares, eles têm uma armadura, um armamento um pouco mais pesado, eles têm uma organização melhor também. Eles são basicamente como os militares, só que eles são mais organizados e eles buscam pela cura e é um grupo menor em quantidade comparado aos militares. Só que por conta da organização, que eles têm um pouco mais do que eles, então eles conseguiram sobreviver nesse mundo e tal, e estão buscando a cura, eles conseguiram se refugiar e tudo mais. Então eram militares que participavam ali do governo, só que não concordavam com as coisas que aconteciam. E aí por causa disso, eles saíram e formaram esse grupo dos vagalumes, que eles têm um lema de Look at the Light, né? Olhe pra luz, por isso que tem esse vagalume, né? Que é olhar pra esperança, basicamente. Mas por ser um grupo menor de pessoas que se rebelaram contra os militares, eles não podiam bater de frente com essa galera. Então o que eles começaram a fazer? A incitar várias revoltas de pessoas normais, de civis, para ir contra os militares. Então eles causaram várias revoltas ao longo dos últimos anos e ficaram muito conhecidos por conta disso. O número de civis que participavam das revoltas deles era muito grande. E eles começaram a pensar, mano, e se a gente está ajudando os vagalumes e eles só estão querendo tomar o lugar dos militares e começar a ser opressivos com a gente também, né? Opressores com a gente também. E aí os civis começaram a se revoltar contra os próprios vagalumes. Então começou a executar uma galera, matou muita gente nesse caminho, e aí os poucos vagalumes que sobreviveram conseguiram fugir e saíram da cidade, saíram ali da zona de quarentena. Então, grande parte ali, se passa nos Estados Unidos, né? Mas acho que dá pra gente levar isso pro mundo inteiro. Mas grande parte ali dos Estados Unidos, de muitas cidades, as maiores cidades ali, tá abandonada. No sentido, assim, de não tem liderança, sabe? Não tem alguém liderando nada. Cada pedaço da cidade, cada bairro, cada rua tem seu próprio grupo tomando conta ali, e os militares, é claro, tentando fazer a limpa e tentando tomar conta de tudo. Mas ficou tudo muito espalhado, ficou sem dono, né? Ali não é dono de ninguém. Quem chegar e matar primeiro ganha. Só que
os vagalumes não são tão bonzinhos assim. Eles vieram de ex-militares, né, e alguns desses militares também ainda tinham no sangue ali o negócio de fazer coisa ruim. Então eles capturavam pessoas do governo e torturavam para conseguir informação e tal, e executavam alguns também. E aí algumas pessoas dos próprios vagalumes começaram a não concordar com isso também e começaram a sair dos vagalumes e formar seus próprios grupos por fora. Então é assim mais ou menos que a gente vai identificar os vagalumes na série. Possivelmente eles vão ter umas roupas um pouco mais com proteção, não necessariamente uma armadura, né? Porque quando a gente pensa em armadura, pensa em um negócio medieval e tal. Não, umas roupas mais resistentes, de soldado mesmo, capacetes, e também eles usam um símbolo de um vagalume mesmo, que pode ser um pingente, ou uma pichação no muro, umas coisas assim. Agora vamos falar sobre os infectados, sobre esses monstros, esses zumbis e o fungo que transformou essas pessoas nessas coisas. Os infectados que a gente vê na série, esses monstros, eles não são chamados em nenhum momento de zumbi, pelo menos não que eu tenha percebido. A partir do momento que eles são infectados, eles têm 4 estágios e cada um dos estágios tem o seu próprio nome. Então, quanto mais tempo o fungo tá ali no seu hospedeiro, mais perigoso esse infectado vai ficando, mais forte, mais resistente ele vai ficando também. E tem uma diferença também importante que vale citar aqui antes de eu falar desses estágios, é que essa infecção dos infectados não é como as outras coisas zumbis que a gente vê em The Walking Dead, por exemplo, que é a maior referência de série zumbi que a gente tem hoje. Em The Walking Dead, as pessoas, todo mundo já tá infectado, eles morrem e voltam à vida como zumbi, por isso que eles são zumbis. Aqui não, aqui são pessoas vivas que foram infectadas e têm o seu organismo dominado por esse fungo chamado Cordyceps. Não é como se eles tivessem morrido, porque se eles morrerem, o fungo morre junto, a pessoa não volta do chão e continua matando as pessoas. Então vamos para os estágios dos infectados. Como eu já tinha falado, uma vez que o ser humano é infectado por esse fungo, em cerca de 1 a 2 dias no máximo, ele acaba se transformando no primeiro estágio de infectado, que são os corredores. Eles são conhecidos dessa forma porque eles correm muito, né? Eles são basicamente um humano que tem todo o seu organismo quase que intacto, comandado por esse fungo, então eles têm as habilidades de um ser humano também. Então corre, pula e tem força e tem todas essas coisas. Mas eles também têm a mesma fragilidade de um ser humano, então é um pouquinho mais fácil de matar. Dá pra você ganhar na trocação de soco, por exemplo. Então eles ficam ainda com essa aparência humana, mas claro, com uma feição um pouco de monstro, né? Que tá querendo morder as pessoas, aquela cara vazia de uma pessoa morta, por isso que a gente meio que relaciona com um zumbi. Depois que eles são infectados, esse fungo continua avançando, continua se proliferando dentro daquele organismo, e aí esse corredor ele vai se transformando até que ele chega no estágio do Stalker, que é o perseguidor. O perseguidor ele é muito parecido com o corredor, só que ele já tem algumas deformações mais visíveis na pele, no braço, no rosto principalmente, às vezes já sem um olho, com a cara meio aberta, e correm bastante também, eles continuam enxergando e começam a desenvolver uma ecolocalização, uma pseudo-ecolocalização ali, que facilita para encontrar os seres humanos ao seu redor, para poder atacar e tal. E essas deformações que vão saindo da pele também, elas provêm do fungo, então começa a dar uma certa resistência para eles também, tornando um pouco mais difícil de matar. Então eles já não são tão frágeis quanto os corredores, mas ainda assim também não é tão difícil não, dá para enfrentar, dá para matar. Não que os outros não deem, só são apenas mais difíceis. Aí quando ele passa desse estágio, depois de 1 ano mais ou menos que ele já está infectado, se nenhum sobrevivente, nenhum civil, nenhum militar matou esse perseguidor, ele já chega no estágio conhecido como instaladores. E é nessa fase que as coisas começam a complicar um pouquinho, porque os instaladores, eles não têm olhos, então a gente já vê uma deformação muito mais visível, principalmente na cabeça, que é toda aberta. Por conta disso, eles não enxergam. Mas eles já têm uma ecolocalização que já vem avançando desde a primeira infecção, que agora já está um pouco mais bem desenvolvida. Então a ecolocalização deles, eles conseguem meio que emitir sinais, e eles conseguem te identificar através de paredes em outros lugares que apenas a visão não conseguiria. Então eles vão se guiando pelo som. É basicamente um morcego, como se o morcego não enxergasse. Ele, vai emitindo som ali e vai te detectando. Então, para você se proteger dos instaladores, você tem que ou ficar em silêncio, de preferência, mas se for andar muito devagarzinho, porque qualquer barulhinho pode chamar a atenção deles, eles vêm correndo, e essa é uma galera que não dá para matar no soco, tem que ser na arma, e mesmo assim é um pouco difícil, porque conforme o fungo sai da cabeça deles, torna uma armadura ali, uma resistência maior. Então é um pouco mais complicado matar esses bichos aí também. E eles têm esses nomes de instaladores porque eles emitem um som de que tá instalando. Esse som que vocês estão ouvindo agora é tipo eles. Então os personagens sabem que tem instalador por perto quando tá escutando esse som, mais ou menos. O que dá um certo arrepio também, porque às vezes você chega num galpão vazio e aí você tá sem nada, tudo escuro, e do nada você começa a ouvir esse negócio, aí já começa a dar um certo cagacinho. Então é por isso que eles têm esse nome.
E por último, mas não menos importante, por último pelo menos no primeiro jogo, porque pode ser que no segundo jogo tenha tido uma evolução, mas no primeiro jogo o estágio final, né, o estágio mais avançado conhecido desse fungo, é o Baiacu, que acontece depois de uns 10 anos de infecção já, depois de muito tempo que está infectado. Eles são conhecidos como Baiacus, que o seu nome eu acho meio engraçado até hoje, porque é o nome de um peixe e tal, mas ele quando chega nessa fase, o fungo já tomou conta do corpo inteiro. Então ele tá grande, tá gordão, porque é muito fungo para fora já da pele, e ele é até mais resistente por causa disso também, muito mais resistente, porque é uma armadura, é duro, não é qualquer, você pode dar muito tiro, não é tão fácil de matar essa criatura. Então eles ficam mais resistentes, mais fortes, menos mortais, porque é mais difícil de matar, e além disso eles desenvolvem uma arma própria. Ele começa a ter a capacidade de jogar esporos em você, daqui a pouco eu explico melhor o que é esporos. Mas é basicamente uma arma de pozinhos que leva à infecção, que pode matar, que pode infectar aquele ser humano e tal. Então ele faz isso que dá aquela atordoada pra depois ir em cima de você e te matar de vez. Então é a criatura mais perigosa, só que por outro lado são mais raras também, porque normalmente, como eu falei, tem que ficar muitos anos infectados. Então, normalmente, esses monstros, esses infectados, eles são mortos antes de chegar nesse estágio. Mas os que chegam se tornam extremamente perigosos. Como um cara que nunca tinha jogado jogos e começou a jogar agora, sempre que é possível que eu encontre um baiacu desse, eu corro. Eu corro como se não houvesse amanhã, porque, mano, é muito difícil de matar, velho. Eu morro várias vezes pra eles quando eu tento enfrentar, porque às vezes você tem que enfrentar a qualquer custo. Inclusive, eu não sei se eu postei esse vídeo na sexta-feira, que era meu plano, mas ontem, quinta-feira, eu fiz uma live jogando, já tava nas fases finais ali do jogo, eu encontrei um baiacu desse e eu demorei tipo uns 40 minutos pra passar, porque tava muito difícil, eu morri várias vezes pra ele. Se você quiser ver a live, eu vou deixar o link aqui na descrição depois. Então essas são as fases desses infectados aí por esse fungo chamado Cordyceps. E não queria alarmar ninguém não, mas eu venho trazer uma informação aqui que talvez seja importante você saber. Esse fungo Cordyceps existe na vida real. E quer que fique melhor ainda? Existe no Brasil. É o mesmo fungo, tá? O Cordyceps, que é um fungo parasita que se instala em um organismo hospedeiro e toma conta e faz a criatura ali que ele tomou conta meio que virar um zumbi. Acontece de verdade, tô falando sério, isso é real. Ele se instala no organismo, ele consegue mover a criatura, o hospedeiro dele, para os lados e tal, para onde quer que seja, procurando ambientes mais hóspedos para que ele continue se proliferando, e quando o organismo está morrendo ou quando ele chega no lugar que ele queria chegar, ele começa a soltar esporos para espalhar mais ainda essa infecção, infectar outros seres também que estejam à volta e continuar se multiplicando cada vez mais. Exatamente igual no jogo e na série. Mas calma, não precisa ficar com medo, porque todos os estudos comprovam que não tem absolutamente nenhum risco para seres humanos esse fungo ainda bem. Obrigado, Senhor. Não é dessa vez ainda que vamos entrar no apocalipse zumbi, apesar de eu me sentir extremamente preparado, formado em 11 temporadas de The Walking Dead, formado em um jogo de The Last of Us, tô quase terminando, e vou me formar na série, vou me especializar agora na série também. Então estou tranquilo. Mas o fungo realmente faz isso, gente. Ele faz em insetos mais especificamente, principalmente formigas e uns artrópodes ali e tal. Ele consegue realmente fazer isso. Tô mostrando umas imagens aí pra vocês. Esse fungo vai crescendo e vai transformando as criaturas, os insetos ali em zumbis. De verdade, toma conta do organismo. Não é louco isso, velho? Eu já tinha ouvido falar desse fungo, mas eu não sabia o nome. E agora saber que eles adaptaram isso pra série, como é que seria se tomasse conta dos seres humanos, é assustador. Então, o que eu queria trazer pra você que nunca jogou jogos era isso. Mas ainda o vídeo continua. Calma, não acabou, não sai. Ainda tem outras informações que continuam sem spoiler, mas daqui pra frente são umas informações legais também pra quem jogou os jogos e que vai assistir a série. Então, a partir daqui o vídeo é pra todo mundo. Não que antes não fosse, porque teve umas informações legais também que só pelo jogo não dá pra gente saber. Muita coisa que eu trouxe aqui foi através de pesquisa. Eu queria falar mais 3 coisas pra vocês. A recepção da crítica e algumas informações sobre a série também. Mas antes eu queria te apresentar o Maria Pontilhada. Você já conhece? Já tá seguindo? @Maria Pontilhada no Instagram, que é o Instagram da Bia, a minha esposa, que faz camisetas e blusas bordadas como essa de Modern Family que eu tô usando. Inclusive já encomendei uma com ela de The Last of Us, que se eu for fazer mais vídeos, provavelmente estarei usando. Ela faz esses bordados artesanais, então é tudo à mão, personalizado, ela faz com muito carinho e entrega pro Brasil inteiro com fretes muito em conta, tá? Mesmo pra quem mora longe de São Paulo. Vai lá conhecer o trabalho dela, o link tá aqui na descrição, é só mandar mensagem que ela atende pela DM do Instagram mesmo e fala que você conheceu aqui, claro, através do canal. E se você pedir uma The Last of Us, me manda a foto depois que eu quero ver, fechou? Agora vamos continuar aqui a lista. A recepção da crítica, como é que as pessoas estão recebendo essa série? Porque antes de uma série estrear, tem muitos jornais e críticos e até alguns influencers que são do nicho que conseguem o acesso a essas séries antes. Não foi o meu caso, infelizmente.
não foi notado pela HBO e nem pela HBO Max ainda. Mas muita gente já assistiu e a opinião geral é de que podem ficar tranquilos quem é fã do jogo e quem não é também. A série é literalmente para todo mundo e é sensacional. Tá todo mundo falando muito bem, alguns inclusive até dizendo que é melhor do que o jogo. Calma, não fiquem irritados e eu não tô querendo jogar a expectativa de vocês muito pro alto até para ninguém se decepcionar demais. Só que por que é melhor que o jogo? Porque a série ela pode explorar muito mais coisas, como eu falei, explorar a complexidade dos personagens secundários, por exemplo, coisa que no jogo não pode. Então talvez tenha alguma coisa a ver com isso também. Mas estão dizendo que é uma das melhores adaptações que já existiram, principalmente se tratando de jogos, porque a gente tem aí os fracassos, os flops, né, de Resident Evil, de Tomb Raider, que muita gente critica também. Tem várias adaptações de jogo que não funcionam muito bem. Não é o caso de The Last of Us. Tá bem fiel, até porque um dos criadores do jogo tá aqui na direção, na criação da série também, então acho que ele não tá deixando as coisas saírem muito do rumo, o que é legal. Então tá todo mundo dizendo que é uma ótima adaptação, que funciona muito bem como adaptação de jogo, mas que também funciona muito bem pra quem nunca jogou os jogos, porque é uma série que funciona sozinha, que se ninguém nunca tivesse ouvido falar dos jogos, nunca assistiu esse vídeo aqui e vai assistir a série, vai amar da mesma forma, o que é muito legal. E aí a gente tem alguns sites de críticas também, que já tem algumas notas por lá. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acessei o Rotten Tomatoes e o Metacritic. Lá no Rotten, a série chegou com 100% de aprovação da crítica, depois caiu um pouquinho para 97%, o que ainda é uma aprovação muito alta. Não é nota, é aprovação. O Rotten Tomatoes ele funciona meio que como like e dislike, é basicamente isso. Os críticos assistem e falam, gostei, aprovei no caso, né? Ou não aprovei. Então 97% dos críticos que assistiram aprovaram. Já no Metacritic é nota mesmo, então pega a nota de todo mundo de 0 a 100, de todos os críticos que tiveram, e tira uma média ali. Até o momento que eu vi no site, tinham 29 críticas, de críticos especializados, não é do público, é de crítico mesmo, e desses 29, a média da nota foi 80, o que é uma média relativamente alta. Muita gente deu 100, alguns deram 90, alguns deram 80, 88, alguns deram 70 e pouco, e teve um lá que deu 60, que foi a nota mais baixa que eu encontrei, se não me engano. 58 ou 60, por aí. Mas a média é 80, que é a faixa de média mais alta que tem no site é de 80 a 100, se eu não me engano. Não, corrija, tô falando tudo errado pra vocês viram aí na tela que eu tava errando, né? É 82, a média dos críticos, dos 29 críticos, é de 82, porque a faixa mais alta é de 81 a 100, por isso que eu comecei a achar estranho e fui conferir aqui no meu roteiro. Ou seja, é bom essas duas notas, por que eu tô trazendo essas duas notas pra vocês? Pra que a gente saiba que é uma ótima série, que a gente não vai se decepcionar provavelmente, mas pra tomar cuidado com as expectativas também, porque afinal, a média no Metacritic tá 82, não tá 100 também. Então não é que é um negócio perfeito. Pode ter uma outra coisa ali que os fãs dos jogos ou quem não jogou os jogos também não vai gostar. Mas ainda assim vai ser uma série que vai valer a pena assistir. Próxima informação aqui, essa é muito mais voltada para quem jogou os jogos, mas vale a explicação para quem nunca jogou também. A série não vai trazer os famosos esporos. Esses esporos não são aqueles que o fungo solta, que eu já comentei antes. É o que o fungo solta, mas não é o que o baiacu solta. Eram esporos que o fungo soltou na época da pandemia e tal, e que soltou muito e proliferou e infectou um monte de gente. Com o passar do tempo, os lugares que tinham um certo meio arejado, que tinha uma certa corrente de vento ali, os esporos foram se espalhando, se dissipando e saiu, e morreu. Então as pessoas foram voltando a respirar normal, sem precisar de uma máscara, de filtro de ar e tal para não se infectar. Só que ainda hoje, 20 anos depois de tudo isso, existem alguns lugares isolados que não tem uma corrente de ar, que ainda tem esses esporos lá, meio que parados assim no ar. Sabe quando você tá na sua casa que tem um fecho do sol, assim, 8 horas da manhã, você vê aqueles pozinhos assim andando? É basicamente isso. Tem os esporos assim nesses lugares que não tem corrente de vento. E aí os seres humanos não podem entrar em contato com esses esporos, senão eles se infectam, morrem e tudo mais. E aí tem isso em alguns pontos do jogo, mas na série não vai ser adaptado. A desculpa dos criadores da série é que falaram que ia ser muito difícil, porque ia ter que ter esporo em todo lugar, no ar, e os personagens iam ter que usar máscara o tempo todo, e que não seria viável, né, que precisa mostrar o rosto do elenco e tudo mais. Mas, mano, foi uma desculpa muito furada, vamos combinar? Porque no jogo o esporos não tá no mundo inteiro. Os esporos já se dissiparam, é só em alguns pontos específicos. Eles podiam fazer 1 ou 2 cenas de esporos de 5 minutinhos e tava tudo certo. Mas não, eles resolveram não adaptar isso e tiraram, o que deixou muitos fãs decepcionados. Eu, Luke, como alguém que só jogou o primeiro jogo até agora e nem terminei ainda, mas eu como alguém que só jogou o primeiro jogo, não é algo que me afetou tanto. Eu não gosto quando mudam muita coisa da obra original, mas nesse caso específico, não me parece que foi uma mudança tão radical assim. Porque só tem alguns lugares isolados. Se não tem isso na série, pra mim, não vai fazer falta. Mas eu estive em uma conversa com a minha prima, que é muito fã, tanto do primeiro jogo quanto do segundo, e ela disse que no segundo jogo esses esporos têm muito mais importância. Então talvez seja isso que esteja chateando um pouco os fãs. Então pra você que é fã, que jogou os 2 jogos e tal, e que tá chateado com essa decisão que a série tomou, calma!
Pode ser que com as críticas eles coloquem isso numa possível segunda temporada, já que é mais importante no segundo jogo, né? Eu estou deduzindo isso pelo menos, porque eu não sei o quanto a série vai trazer só do primeiro jogo, só de uma parte do primeiro jogo, ou se vai adaptar o jogo inteiro na primeira temporada, se o segundo jogo já vai estar incluído aqui algumas cenas também. Não sei como é que vai ser feita essa adaptação exatamente, mas possivelmente vai ter uma segunda temporada, porque não é minissérie. Possivelmente vai ter uma nova temporada, vai fazer sucesso, então vai ser renovada, e aí quem sabe na próxima temporada isso vai ser adaptado. Basta a gente pegar nos pés dos criadores, se isso acontecer, para que eles adaptem depois. Fechou? Fiquem tranquilos, até porque, como eu já mostrei pra vocês a aprovação da crítica, de influencer e de um monte de gente que são fãs dos jogos, parece que não atrapalhou, porque a nota da série continua muito alta. Então, calma, vamos assistir a série primeiro e depois a gente tira nossas conclusões. E por último, uma informação muito legal também para quem jogou os jogos na dublagem em português, com as vozes brasileiras. Tem uma ótima notícia para vocês, os personagens serão dublados pelos mesmos dubladores dos jogos, mano. Eu descobri isso, tipo, minutos antes de gravar esse vídeo, eu achei muito legal, eu tive que incluir aqui. Pelo menos nos personagens principais. Então o Joel, a Ellie, a Tess, o Tommy e a Sarah a Sarah eu não falei muito para você que nunca jogou os jogos, mas é o que eu quero manter mistério mesmo. Mas esses personagens principais terão as mesmas vozes dublado no Brasil que foram dublados nos jogos, o que traz uma certa familiaridade, então é legal, porque às vezes a gente assiste uma coisa em português, depois vai assistir, sabe quando troca a dublagem? A gente tá assistindo a série, no meio da série troca dublador? É horrível, não é? Porque a gente já acostumou com aquela voz. E aí do nada a gente vai ver outra voz, é esquisito. Não sei se pra adaptação de jogo, pra uma série, ia trazer essa mesma estranheza, mas pelo sim, pelo não, tendo os mesmos dubladores, a gente já fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais familiarizado com as coisas que estão acontecendo. É diferente, por exemplo, se for assistir, tipo, eu joguei os jogos em português, por exemplo, mas eu vou assistir a série no áudio original. Então, obviamente, a voz vai estar diferente. É claro, isso é óbvio. Mas aí eu já tô acostumado, porque a voz em português e a voz em inglês são idiomas diferentes, eu já espero que seja uma voz diferente. Mas pra quem jogou os jogos dublados em português e vai assistir a série dublada em português também, eu acho que é uma ótima notícia. Só que mesmo assim, eu tava pensando, falei, mano, eu vou assistir legendado, né, com áudio em inglês e tal, mas tem uma outra cena que é tão icônica no jogo, que quando acontecer, eu vou voltar pra conseguir ouvir nas vozes originais, nas vozes que eu conheci no jogo também, que eu acho que vai ter um gostinho mais especial ali. Até nostálgico para as pessoas que jogaram desde o início, porque esse jogo é de 2013. Pra mim não vai ser nostálgico porque eu tô jogando ainda, né, pela primeira vez na minha vida. Mas ainda assim dá um gostinho, né, mais legal ter as mesmas vozes ali, então eu vou fazer isso em algumas cenas com certeza. E é isso que eu queria trazer pra vocês e eu quero saber de você. Agora, você assistiu esse vídeo até o final? Esse vídeo te ajudou? Te aumentou o hype? Ou você já estava com o hype alto? Você vai assistir The Last of Us? Vai assistir em português? Vai assistir em inglês? Vamos trocar essa ideia? Engajem muito com esse vídeo, por favor, compartilhem bastante também, porque eu quero que tenha muita view pra eu continuar trazendo cada vez mais vídeos de The Last of Us e tudo depende do engajamento de vocês e o quanto vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Então me contem nos comentários, conversem comigo, não esquece de se inscrever, é só clicar aqui nessa bolinha que você já vai se inscrever rapidinho, vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Não tem nenhum outro vídeo de The Last of Us ainda neste canal, mas é claro, pode depender de vocês. Enquanto isso, assiste esse outro aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de me seguir no Instagram e seguir o Maria Pontirado também, os links estão aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueça de olhar sempre para a luz. Até a próxima e valeu!